É porque assim, uma dor que eu tenho, eu queria integrar todas as minhas, mais do que um WhatsApp. Eu queria que tudo que eu Tivesse. tenho a gente fala muito sobre o Omnichannel, Sim. mas esse Omnichannel fica uma porcaria channel, porque vem lá o lead do WhatsApp, vem o lead que pode ou não cair no WhatsApp, vem o Google, vem o e-mail e tudo esse cara fica perdido. Daí ele tem que clicar num link, olha como a experiência do usuário. Puta, vai ter que preencher alguma coisa para poder cair em outro lugar, para depois eu ter que ir lá para a ferramenta de novo. Então, se a gente começa a criar uma ferramenta que do WhatsApp, do Instagram, ele pode vir para cá, ele vem para cá, tudo ele cai num lugar só e que termina no GoFi, para ter ali um. Pô, Tu uma coisa. entendeu que dali pra trás seria outra empresa. É, E essa empresa que seria a sociedade, entendeu? é. Então a gente tá iniciando a gravação do Apo Talking com uma negociação de uma sociedade. Isso é maravilhoso, né? Essa é dominar o mundo. Temos aqui hoje para bater o bate-papo conosco, parceiro do Universo Apo, onde esteve aqui conosco na imersão, pode consumir, está aqui na empresa, então já está conhecendo um pouco do que é tudo isso daqui. Estou muito feliz em te receber, estou muito feliz em estar com você nesses últimos dias. Ele que é médico, eu não consegui ainda decorar todo o teu currículo, então eu vou deixar que ele se apresente, por favor. Vamos lá, pô, um prazerzão estar aqui, Eduardo. Pô, muito bacana, estrutura inspiradora. Acho que a gente veio para cá e eu falei, será que vou conseguir? Pô, é um time de doidos assim que te tira da zona de conforto. E é legal porque eu tenho um lema para mim que é eu me apaixono por desconforto e que ele te traz o resultado. E é Sim. isso, assim, a gente precisa sempre estar nessa movimentação e nada mais motivante para você se movimentar que o desconforto. O desconforto faz você mudar. E, bom, eu sou médico, eu sou empresário, invisto na área de saúde, sou gestor, trabalho na área de gestão em saúde há mais de 15 anos e trazendo aí uma experiência com um propósito, né? Dentro do que a gente está começando a trabalhar, é que potencializar resultados de colegas, né? Melhorar a qualidade de vida, melhorar a lucratividade, gerar mais tempo com qualidade. A área da saúde, ela demanda um consumo muito grande. Eu falo assim, se a gente fosse fazer análise financeira de uma formação em saúde, ninguém faria. Porque o VPL desse negócio é muito longo, né, cara? Não faz sentido a gente ter o payback, você nem lembra do payback, você Sim. esquece, porque a gente entra numa onda de sonho e sonho não tem preço. Daí você começa aí, de repente você sai de uma formação técnica, não preparado para enfrentar mercado. O mercado ele não passa a mão na tua cabeça, o mercado ele é hostil para todo mundo. Algumas pessoas já estão preparadas e elas conseguem lidar no mercado, outras ainda não. Então a ideia de estar aqui com vocês é encurtar a jornada, melhorar tempo de resultado e sucesso de outras pessoas. Acho que esse é um propósito grande de você pensar que tem mais de 500 mil médicos no Brasil hoje. Então você tem mais de quase 500 mil pessoas que precisam de resultado e muitas vezes qualidade de vida péssima. Então a gente trabalha nesse sentido de agregar valor na vida das famílias desses profissionais, nas vidas pessoais, na qualidade de vida deles. E existe uma mudança bem grande, né, nessa questão da medicina. A gente vê ontem ali nos 2 dias que a gente passou juntos na imersão, foi a primeira vez que eu vi que tinha mais médicos em uma imersão, que era focada em estrutura de produto, vendas, que não tem nada a ver com o core business principal de vocês, mas existiam outros médicos ali além de você, e isso eu achei fantástico, porque no final das contas, não importa se é medicina, se é advocacia, se é engenharia, qual a formação, a faculdade ela não te prepara para gestão, não te prepara para ganhar dinheiro, não te prepara para mercado. Coincidentemente, o médico ele sai da faculdade, eu vejo isso, já com uma remuneração muito acima da média do mercado. Só que eu acho um pouquinho perigoso, porque te coloca numa certa zona de conforto. Perfeito. Acho que você colocou tudo. A gente sai com uma remuneração final muito acima do mercado. Mas uma remuneração por hora
muito abaixo de outros mercados que não existe tanta formação e nem tem tanta responsabilidade, digamos assim. Porque nós temos um grande desafio cultural. A gente aprendeu a ser valorizado pelo salário no final do mês e não pelo valor da hora trabalhada. Eu lembro que quando meu pai metalúrgico, ele falava dessa história, o quanto que ganha por hora. O salário do metalúrgico, lá nós estamos falando da década de 80 e tal, a remuneração de salário por categoria era por hora. E a gente não. Então você começa a transformar a tua moeda de valor em plantão. Quantos plantões você dá. E você se acostuma a construir sua vida baseado nessas moedas de valor fechado, onde você esquece que você passa 12 horas lá dentro. Às vezes 24 horas lá dentro. E se você dividir isso, a produção sua por hora, líquida, você vai perceber que às vezes faria mais sentido a gente cortar cabelo. Sim. Então, cara, eu concordo. O médico, ele tem uma dificuldade gigantesca. O que a gente precisa parar e entender? Todo mundo vende. Todo mundo é um vendedor ou deveria. Porque você vende serviço. Sim. Você pode vender teu tempo para uma instituição. Tipo, você trabalha como plantonista lá dentro, você entregou 12, 6 ou 24 horas do teu tempo para uma instituição que vai te remunerar. Daí cabe você se vender lá dentro. Ou não, você está tabelado por um preço, que é uma regra de mercado. Agora você pode criar o teu mercado. Então, esse é o objetivo. Tá ruim, joia. Tá fazendo o que para mudar? Então, quando a gente fala de incômodo, de ser incomodado, você está no lugar onde você se programou estar. E é muito maluco isso, porque você acha que a dinâmica do mundo te leva para lá. Sim, mas cabe a você ficar ou não. Eu posso criar demanda. Eu acho que muito se fala de tecnologia, que vai substituir muito. A tecnologia te deu a oportunidade de chegar em lugares onde você não chegava. Tipo, você pega um telefone, fala alguma coisa do teu dia a dia e o número de pessoas que você pode atingir é imenso. A gente tem de tecnologias substitutas ao teu negócio, mas você pode fazer parte dessa tecnologia. Você que vive de consulta especificamente, você pode fazer atendimentos online. Olha o tamanho do mercado que abriu para você de um ano para o outro. Nós estamos falando de antes e depois da pandemia. Ou seja, você que mora numa cidade de 15 mil habitantes, você tinha um público de 15 mil habitantes para atender. Hoje você tem o Brasil inteiro para poder atender, até pessoas de fora do país. Então, o mercado te deu oportunidades, ele não te bate somente, porque a gente fala de mercado, parece que é um grande vilão. O mercado, ele está aí. A maneira com que você enxerga é que faz a diferença entre você enxergar ele como vilão ou como o melhor amigo da tua vida, que te proporcionou coisas inexplicáveis que você nunca imaginou antes acontecer. Te deu mobilidade. Imagina que você é um nutricionista e consegue dar consultoria de performance pela internet. A gente, muitas vezes, a gente está ali vivendo num universo de uma cidade muito pequena. Para você se deslocar para ir para um consultório, tudo bem, não é uma dor. Tipo, você tem que parar, mas ir e volta, você faz isso. Agora, você imagina se deslocar dentro da cidade de São Paulo, onde qualquer idinha para algum lugar é mais de 1 hora para ir, mais de 1 hora para voltar, custo de um estacionamento, tempo de espera de um consultório, cadastro e tal, e você poder ser atendido em casa com uma experiência de receber tudo ali com assinatura digital e você poder fazer teus exames, enfim, olha só que experiência de baixo custo. Eu não preciso ter uma estrutura de consultório, eu não preciso estar posicionado no maior ponto geográfico da Faria Lima ou do Novo Brooklyn. Eu posso estar dentro da minha casa, com baixo custo, e atendendo. A gente tem ferramentas de terceirização de secretária, né? Empresas que trabalham com agendamento e call center que você pode contratar por um valor de mensalidade mês. E você reduz o custo operacional da tua empresa. Então, assim, a tecnologia, o mercado, ela está aí, às vezes, para te ajudar, mas quando você só enxerga aquele mindset de escassez, que é o mal, que vai acabar, que a gente vai quebrar, você enxerga o mercado como algo negativo. Existe uma grande dificuldade, eu vejo na medicina, que é o que a gente discutiu ontem lá, quando acabou a imersão. A gente ficou batendo um papo, que de olhar, por exemplo, o hospital como uma empresa. E no final das contas, ela tem que sobreviver, o hospital tem que sobreviver.
E é muito delicado quando a gente trata de vidas humanas, que é o que vocês fazem, olhar aquilo ali como um produto, às vezes pode soar negativo, mas eu vejo como algo positivo, porque tu pensa em qualidade, tu pensa em método, tu pensa em processos, tu pensa em regras, tu pensa em padrões. Hoje eu vejo, né, que posso estar enganado, mas existe um câncer ali dentro da saúde pública que não pode demitir pessoas que passarem concurso. Aí tu chega, por exemplo, em um hospital e em todos os setores, as pessoas extremamente jogadas, não tem meta, não tem resultado, não tem entrega, não tem nada. A minha mulher, ela é da área da saúde e ela fica indignada com isso às vezes. E não tem o que fazer, porque para te tirar uma pessoa dessa lá de dentro do hospital é uma burocracia que não vale a pena o esforço. E acaba se deixando, e se deixando, e se deixando. Então as pessoas pararam de olhar que saúde e hospital é um produto e ele tem que ter eficiência, ele tem que ter resultado, porque a gente não vive de amor e uma cabana. Você falou ali de forma brilhante e você não está errado. A gente tem um desafio gigantesco e a gente vai passar por alguns pontos aqui. Primeiro, algo que te dá estabilidade, você não consegue nem avaliar, nem mensurar performance, eficácia e eficiência, até porque ele não tem nenhuma remuneração adicional se ele for mais eficaz, mas for mais eficiente. Ele precisa ter propósito naquilo que ele faz. E propósito é motivo para você sair da tua cama, independente do dinheiro que você vai ganhar ou se vai ou não ganhar dinheiro. Isso é propósito. A maioria das pessoas estão ali pelo dinheiro e não pelo propósito. Você pode ter feito uma formação para conseguir uma ocupação e parece ser romântico isso, mas isso é pura verdade. Se você ganhar na Mega Sena hoje, você continua fazendo o que você está fazendo, se dinheiro e tempo não fosse problema, você faria a mesma coisa? Se você responder não, você está fazendo por dinheiro, não é por propósito. Você só faz aquilo para ter um meio para um fim. Então, isso acontece no setor público, em todos os segmentos. Os melhores bancos que te tratam melhor são os públicos ou privados. Entende? Então, a estabilidade nunca trouxe a qualidade de atendimento. A estabilidade te dá poder de você tratar mal qualquer pessoa e entenda, não estou generalizando, conheço um monte de pessoas que são concursadas e que tratam super bem. Mas, quando você vai avaliar nível de comparação, existe uma grande diferença. Por outro lado, quando a gente fala de saúde suplementar, onde, acredite, o hospital ele não monta uma estrutura para fazer filantropia, ele faz para ter lucro. As operas de saúde, elas também montam para ter lucro. Então, a gente está hoje, o hospital está estrangulado, onde redução de receita, com negociações cada vez mais agressivas por parte das operadoras, empresas de auditoria cada vez mais agressivas na fiscalização e glosas, que é você bloquear pagamentos parciais por conta de possíveis irregularidades, que cabe ao hospital se justificar ou não. E isso é importante, porque existem muitas pessoas criativas dentro do mercado da saúde. Se não se justifica, assim, não recebe. Não recebe. E o hospital ele demorou muito para se desenvolver. As operadoras, do ponto de vista de gestão, de estrutura, se desenvolveu muito mais rápido, né? Por conta até mesmo do objetivo fim dela, que é lucro em cima de processo. Então o hospital teve que correr atrás do processo. Os insumos estão cada vez maiores, mais caros, e quando você quer a última tecnologia para ser atendido, porque você quer o melhor. Só que muitas vezes o hospital ele não consegue gerenciar a receita versus demanda. Então o que você tem aqui dentro é um hospital estrangulado que tende a falir pelo modelo de saúde suplementar que tem. O convênio que dá direito a tudo. O convênio, por outro lado, ele não consegue ter previsibilidade, porque você contrata um produto A que tem direito a produto A. Saiu um lançamento que não está incluso, porque você não contratou. Mas, por direito, você busca isso via judicial. O juiz fala, tá ok, você acabou de danificar a sinistralidade do convênio, que vai repassar para você. O hospital não tem como repassar. O hospital não tem como repassar. O hospital é a ponta final. É a ponta final. Sim. Se você, cliente, tem um convênio, se eu repassar o custo para você, eu estrago o meu relacionamento com o convênio e acabo perdendo o cliente maior, que é o convênio que tem um número de vidas. Seria pessoa, juiz, convênio, hospital. O hospital não tem para quem repassar para frente. Não tem.
Então a gente acaba virando ali, estrangulando. Só que você tem o CLT que é contratado, que tem um salário que não pode ser reduzido. E quem que você começa a reduzir? O custo de quem é pejotizado, que é um custo variável, que é o médico, o fisioterapeuta, pessoas que prestam serviço. Vão negociando para reduzir, não reduziu, colocam mais barato. Colocam mais barato, colocam mais barato. Muitos profissionais do mercado, o mercado não remunera importância, o mercado remunera escassez e excepcionalidade. Você pode até ser importante, a gente não estaria aqui hoje se não existisse as professoras de português na nossa vida. Eu gosto muito de usar esse exemplo porque eu tenho um baita respeito, né? Porque nós não faríamos nada sem professor de português. Infelizmente, pouco remunerado, tem muito, ganha pouco. Tem muito, ganha pouco. Então, assim, é isso que eu preciso ser. Como ser excepcional no que eu faço? Como eu criar o meu mercado? Como eu gerar demanda e necessidade com estratégia? É esse o objetivo. Porque eu não posso olhar, o mercado tá o caos sempre teve. O mercado de convênio, onde você tem direito a tudo e você pode usar de forma desenfreada, eu faço um exame hoje, 30 dias depois eu passo no outro médico, faço um outro exame, sem nenhuma grande mudança, depois eu faço 1, 2, 3 raio-x, você vai usando a demanda do convênio, de custo, de estrutura de custo, o tempo todo, sem nenhum compromisso e nenhuma preocupação do consumo deste teu convênio. A partir do momento que eu chamo você para corresponsabilidade, onde eu crio uma sinistralidade, até aquele valor, você vai ser responsável pelo custo, porém, se você está comigo, você tem acesso a uma tabela que ninguém tem, porque você está sob o meu guarda-chuva, mas você entende que você contrata um valor ano onde até aquele valor você vai bancar? Daí eu começo a falar assim, opa, começo a te chamar para a responsabilidade do custo da tua família, da gestão de custo da tua família. Então, assim, a gente precisa debruçar um pouco mais para discutir a saúde suplementar, mas normalmente no Brasil você espera a bomba explodir para depois conversar. Então, existem modelos saindo hoje em cidades que estão fazendo teste, tenho acesso a colegas que estão pensando, estão buscando soluções de eficácia, eficiência, você gerenciar a vida das pessoas. É como se fosse um plano de saúde familiar onde eu cuido ativamente da tua prevenção. Por quê? Vovô já dizia que prevenir é melhor do que remediar. Perfeito. Existe um achatamento muito grande nessas duas curvas, né? Eu vejo em receita e custo. E o problema disso é que o hospital ele não tem controle direto sobre a receita. Ele tem um pouco de controle sobre o custo. E eu acho isso assustador. Porque quando a gente pega e pensa assim, ó, o hospital ele tem um pouco de controle sobre seu custo fixo, seu custo variável e tudo mais. Mas ele não tem controle sobre a receita dele. Porque a receita dele depende totalmente da boa vontade que não existe das operadoras, que são esses terceiros. Então, é um negócio, volto a dizer, e o que você disse, no caso, extremamente assustador, né? Quando a gente vai olhar no cenário final, eu olhando como empresário. Né? E eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, até conversar contigo. E eu fiquei depois matutando, eu fiquei imaginando a empresa aqui. Eu, com um pouco de controle sobre todo esse nosso custo que tu viu aqui, pô, é 350 mil reais de custo, sem controle da entrada. Eu acho que eu ficaria louco. E o que vai acontecendo? Você vai buscando fornecedores mais flexíveis, baixa qualidade de material, e dificilmente me convença que com baixo custo você consegue a mesma qualidade. Daí, se você conseguir me convencer, estamos fechados, a gente vai junto. Não tem como. Eu acho que o baixo custo, ou nem vou falar de baixo custo, eu acho que quando a gente estrangula, a única coisa, quando a gente achata essa margem das duas curvas, a única coisa que a gente tem controle, no final das contas, é que a gente fica bom em fazer muito com pouco. Isso mesmo. A gente tem aí hoje empresas que são gestoras de custo, basicamente gestora de custo. E daí a gente consegue percepção de mercado. Para todo mundo. Então a medicina ela tem um outro segmento, tá? O do high ticket, da diferenciação. Sim. Daí esse é o bolso nosso guia, né? Não tem preço. Existem instituições que você vê a logomarca, você sabe que é tecnologia de ponta, melhores profissionais, mas custa caro. Você não chega lá pedindo desconto. Você sabe que é caro.
você sabe que o convênio não cobre tudo, você sabe que vai vir uma conta adicional, e você assina um termo lá na entrada sabendo que você tem consciência e que a conta vai chegar depois para você. Isso chama honestidade. Então, assim, a gente precisa ter clareza. Eu quero andar nesse carro premium, ele custa tanto. Mas eu acho que eu tenho o direito de andar no carro. Sim, esse daqui, que é compatível com a tua faixa de renda, né? Sim. Então, ou você pode ter uma experiência, você aluga por uma semana. Sim. Né? Então, a gente precisa entender que isso chega a ser ofensivo, porque a gente vive um momento de narrativas, mas, na verdade, é um negócio. A saúde é um negócio. Tem gente que não gosta de falar isso, mas a saúde é um negócio que pode... A gente fala de saúde como negócio, academia é um negócio de saúde. Sim. Farmácia é um negócio de doença. Sim. A população imensa não cuida da saúde, depois a doença é culpa do Estado, é culpa de alguma coisa, ou o empresário ele está querendo ganhar dinheiro na doença. Não, mas ele não pediu para ninguém ficar doente. Ele criou uma estrutura para cuidar do doente. Por que no Brasil tem essa questão de colocar, tem algum contexto histórico que no Brasil tem a questão de colocar o médico como um semideus, né? Existe a tratativa do médico como uau, né? É o médico. São as formações mais cartesianas, né? Antigamente, você vem desde a história ali, pessoas que assumiram essa postura. Então, você tem a cidade do interior que o médico era o médico da cidade. A gente tinha uma escassez, né? Se a gente for pensar, em 1997, a gente tinha 100 faculdades de medicina. Hoje nós temos mais de 400 faculdades de medicina. Então, você tinha escassez de profissionais no mercado e eles eram a referência. Os curandeiros da vila. Os curandeiros da vila eram as referências de possíveis maridos e esposas para pessoas influentes da sociedade. E eles eram, às vezes, assumiam cargos públicos importantes, até mesmo políticos, porque eles eram a referência da cidade. A gente deixou de ser isso há muito tempo, deixou de ter uma remuneração disso há muito tempo, mas alguns médicos continuam se comportando como tal, mas a sociedade te coloca como tal. Entende? Então, assim, ser médico ganha muito. Cara, depende. Eu concordo que a remuneração é acima do mercado, do volume, mas a sociedade não está disposta a trabalhar 24 horas para um plantão. Não está disposta a trabalhar 12 horas. Ela quer trabalhar 8, mas ganhar a mesma coisa. A gente, pejotizado, se não trabalha, não ganha. O CLT, trabalhando ou não, ele ganha. O CLT tem 30 dias de férias e está tudo bem. Se eu tirar 30 dias de férias, eu tenho 0 de receita. Então, eu pago o imposto sobre tributado. Você tem o teu imposto ali que você restitui no imposto de renda. Eu não tenho restituição de imposto de renda se eu for 100% PJ. E o imposto é pago trimestralmente. Eu me comporto desde o dia que eu me formei como uma empresa. Se eu não tiver disciplina financeira, gestão de custo, eu vou ser escravo do meu estilo de vida. Então, a gente tem uma noção, as pessoas têm uma imagem do que você é e do quanto você ganha, mas não vive a vida que você tem. Então, o desafio é a gente desconstruir isso? Não. Assim, as pessoas, naturalmente, elas não estão querendo fazer algumas formações mais. Por quê? Porque não faz sentido. Porque a hora que ela começa a ter clareza, ninguém sabe que um convênio paga em média de 50 a 100, 110 por uma consulta com direito a retorno. É isso aí. Sim. Independente do valor que você pague para o teu convênio. Independente, você pode pagar 10 mil reais por mês de convênio para você e para a tua família. O convênio paga a mesma coisa para o médico. Você vai fazer uma apendicectomia, uma cirurgia de urgência, a remuneração disso chega a 250, 280 reais, às vezes, dependendo do convênio. Falei, assume o risco da tua vida por 280 reais. Às vezes você gasta isso num jantar. Entende? Então, assim, percepção de valor muito baixa. Por quê? Porque a gente não consegue fazer isso. Até porque medicina é um sacerdócio. Mas você chega no supermercado, você paga a conta do supermercado ou você não precisa porque a tua profissão é sacerdócio, então sacerdote aqui não paga. Fica tranquilo, de graça, pode levar a tua comida de graça. Você não paga para o teu filho estudar na escola porque não precisa, porque, poxa, né? É o famoso, dar uma olhadinha, né? Tipo, é só fazer uma receita, mas para fazer essa receita eu fiz 6 anos de formação, no mínimo. Sim. Então, assim, a gente não precisa ser para tanto, ser tão radical, mas é importante a gente ter clareza de que tudo na tua vida tem custo. No mínimo, você tem tempo.
que coloca no custo. Uhum. Então, quando eu falo assim, todo mundo vende, a gente vende. A gente vende tempo, a gente descola a hora, a gente é um prestador de serviço. Se eu utilizo hoje, com o advento de tecnologia como as mídias sociais, eu recebo perguntas no meu Instagram de pessoas que eu nunca vi na vida e eu respondo. Por quê? Porque para mim faz sentido eu responder. Hoje a gente tem um dos produtos do universo Apple é serviço, que foi a nossa discussão nesses dias aí, que é o mais complexo de todos. Obviamente, eu tenho uma receita boa, escalei isso, por quê? Porque existem outras pessoas trabalhando e desprendendo essas horas em prol de um objetivo aqui. Mas com certeza, se eu entregasse o produto e serviço no final, não teria, obviamente, nem um terço da receita que a gente tem hoje. E aí entra em falha de gestão, porque eu vejo que as pessoas não veem isso. Sinceramente, hoje eu não seria médico, mas nem que a vaca tussa. Porque justamente por isso que tu falou, e eu sempre pensei isso, porque eu pensei, meu Deus, 24 horas? Mas não, né? Não. Como assim não decidir se eu vou trabalhar final de semana ou não? Como assim não decidir se eu vou passar o final de ano com a minha família ou não? Do nada, por exemplo, pode dar um problema, eu tô de sobreaviso, tenho que ir pra lá correndo como tudo, como, por exemplo, você é cardiologista, vê um coração aberto saindo sangue de tudo quanto é lado? Não tenho. Essa é uma coisa que você falou que é bacana, você entende como o mercado te precifica? Porque você não decide o preço que você vai cobrar pelo plantão. O mercado diz quanto vale o plantão. Sim. Todos os hospitais veem, a média de plantão da cidade é um valor e tal. Você consegue aumentar a tua receita? Não. Tu entrega o teu ativo mais precioso, que é tempo, por um valor que tu não tem controle. E pior de tudo, tu não tem controle nem no teu tempo, no final das contas. Você imagina o seguinte, a gente começa a criar um movimento e de repente todo mundo para de dar plantão. Pô, legal, conseguimos. Daí de repente você passa mal, tem que ir pro pronto-socorro, não tem plantonista. Uhum. Entende? Assim, é muito maluco isso, porque a gente fala de revolução de mentalidade, de desconforto, mas tem muita gente que não está desconfortável. Tem muita gente que está tudo bem. Então, assim, eu vejo muitas pessoas, você tem que deixar de ser CLT, por quê? Uhum. Qual é o teu propósito de vida? Uhum. Eu tenho um, você tem outro. Às vezes o teu propósito de vida, o CLT atende e tá tudo bem, cara. Dá para ser muito feliz. Tendo uma gestão financeira decente, você vai conseguir. Sim. Eu venho muito com esse mindset de transformação minha, pessoal. Tenho uma jornada, meus pais, primeiro grau incompleto. Então a gente viveu com um salário mínimo e meio a vida inteira. Eu tinha tudo para dar errado e graças a Deus consegui chegar onde eu cheguei. Eu falo muito em casa, se hoje eu fechasse meus olhos, partisse da terra, nem no meu sonho mais megalomaníaco imaginei chegar onde eu cheguei. Você tem muito? Não. Não é questão de muito, mas para mim, para o meu grau de referência, eu não me comparo a ninguém. No máximo eu tenho inspirações, seja de aviso ou de referência. Coisas que eu não quero ser ou coisas que eu tento buscar ser. Mas muito não baseado no patrimônio que a pessoa tem, mas no lifestyle, no sentido de qualidade de tempo, de vida, de viver com filhos, de você curtir países, de você ter experiências, porque no fundo, o teu tempo é finito. Quando você percebe que teu tempo é finito, você fala, faz sentido jogar 10 anos da tua vida dentro de um lugar que mais cedo ou mais tarde ele vai te demitir, vai te virar as costas e um abraço forte. Então, assim, a gente precisa se incomodar um pouquinho, porque o incômodo, mais uma vez, gera movimento. Se apaixonar pelo caos te faz movimentar. Que eu acho que foi uma das coisas que tu gostou da nossa sala de reunião ali. É muito, muito. Que tem. Porque eu dei uma aula uma semana antes de vir para cá e falei assim, se apaixone pelo caos. Eu falei assim, pô, a hora que eu vejo, eu fiz aquilo ali, eu falei, caramba, tem tudo a ver. É que aqui, pra quem não sabe, aqui na nossa sala de reunião, a gente tem na parede ali escrito que crescimento é desconfortável. E desde que o Rizieri chegou aqui no Universo Apple, ele conseguiu acompanhar um pouco de perto o nosso ritmo de trabalho. Que sim, a gente tem erro, que a gente trabalha com mão de obra, que a gente acerta, que a gente erra, mas que a gente é muito maduro em olhar para o erro e falar assim, legal, agora vamos por aqui. Legal, agora vamos por aqui. E o legal da imersão foi isso, você montar os teus pontos de erro que são oportunidades de aprendizado. Né? Eu falo assim, eu errei, cara. Eu errei. Errei na concepção de uma sociedade, errei em investir naquilo que não era meu core business porque eu queria dinheiro. Sim. Né? Montei uma franquia porque eu queria ter dinheiro.
É o que a gente Entendeu? falou antes ali, quando a gente tava falando da startup. É. Eu falei, por exemplo, eu literalmente tiro 0. Eu não quero o dinheiro dali. Não é o meu daqui 5 anos, 10 anos, quem sabe. Mas agora eu não quero o dinheiro dali. E desde o início da operação da Apo, quando era só Apo, não era Universo Apo, não tinha tecnologia, inteligência artificial, imersões, educação, Apo Academy. Desde o primeiro, a gente nunca focou em reuniões falando assim, ó, quanto que a gente ganhou esse mês? Quanto que não sei o quê? Que, de certa forma, foi um erro nosso lá atrás. Mas foi um erro nosso que, no final das contas, a gente queria o quê? Mudar o futuro de pessoas e empresas. E eu queria muito tirar isso da subjetividade. Então, o meu foco era tirar isso da subjetividade e não ganhar dinheiro. Como que a gente tirou isso da subjetividade? Criando soluções, criando modelos de educação, criando imersões, criando tecnologias que ajudem em fluxo de processos. Imagina, por exemplo, tu tem 400 pacientes para atender, querer controlar tudo numa planilha de Excel. Não Sim. ter um software de gestão de processos para te falar assim, ó, legal, nesta fase são os meus atendimentos do dia, eu tenho 10 atendimentos, logo vou ter que dividir meu tempo sobre esses 10 atendimentos, eu tenho que fazer isso aqui. Pronto, acabou. Não aceito mais demandas no meu dia. Entende? Tu vai acabar ficando doente. Não dá, não tem Entende? condição. Então, essa foi a forma que a gente achou de conseguir contribuir. E, no final das contas, a gente não olhava para a caixa. Que hoje, com a estrutura que a gente tem, com o tamanho que a gente tem, a gente fala, não, hoje a gente tem que olhar para resultado, né? Porque chegou em um momento que legal, a gente conseguiu construir algo muito bom. Agora, esse algo muito bom tem que gerar mais resultado para nós, porque a gente tem uma responsabilidade de 350 mil reais, como eu já comentei. Mas foi um processo de construção, entende? Então, é um equilíbrio, no final das contas, entre olhar ganho, propósito, que tu quer daqui 5 anos, 10 anos. E eu vejo que as pessoas, por exemplo, trocam muito o imediato, porque é muito sedutor o ganhar R$1.000, 2.000, 3.000 a mais, 5.000. Pô, vou sair de uma formação de medicina ganhando R$20.000, por exemplo. Dificilmente alguma profissão consegue fazer isso. Exatamente. Desde que que tu seja um seletista ou alguém que trabalhe, como tu falou, no modelo formal. Mas hoje a internet deu voz a muitas pessoas. Tem gente de 18 anos aí que ganha 5, 10, 20 vezes mais que nós. Sim. Entende? Cumpre algum propósito, alguma coisa assim? Não, mas tá ganhando dinheiro. Entende? Então, se o propósito for dinheiro e não amor à saúde das pessoas mesmo, quem sabe existe até outras formas mais fáceis de conseguir chegar nesse dinheiro. E eu acho todas as áreas da saúde merecem um respeito gigante, assim, gigante. Técnicos, enfermeiros, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, todo mundo, entende? Mas a gente merecia uma educação de base que mostrasse para nós isso daí. Não, ó, se tu seguir por aqui, que seja por amor e não por status. Né? Porque depois tu se forma, eu vejo muito isso, as pessoas se formam em medicina, em direito, ou alguma formação mais elitista, e ficam, como tu falou, escravos daquele estilo de vida. Tem que pagar muito para manter aquela estrutura. Sim. Então, hoje não faz sentido para mim. E se não faz, e se não tem esse estilo de vida, é fracassado. E porque, assim, isso você falou no total. Hoje, se eu penso dessa maneira, eu penso no que as pessoas estão pensando de mim. Então, eu deixo o mercado direcionar as minhas decisões. Uhum. E você não está no comando da tua vida. Uhum. Você vive a vida que alguém acha que você tem que ter, porque você dá muito valor para o que ela acha da sua vida. Sim. Então, esse é o desafio. É mindset? É mindset. Tá? Até porque as tuas escolhas são feitas de forma subconsciente. Por racionalidade, você faz conta e não faz o que você faz. Sim. Mas por irracionalidade, você assume coisas que você, depois de feito, tem que trazer o racional para fazer pagar. E daí você sacrifica a tua saúde, tua família, teu tempo. Sim. Diz que nós somos irracionais, né?
a gente faz uma ação irracional e utiliza da racionalidade para justificar aquela cagada que a gente acabou fazendo. Literalmente. Muito bom. E quando tu começou a trabalhar com médicos, educando, ajudando, mostrando gestão, por quê? Eu vejo o seguinte, assim, eu consegui os meus resultados. Sim. Sem histórico, sem background, mas buscando muito conhecimento. A sede para o conhecimento é uma rotina para mim. E eu falei, cara, eu consigo ajudar outras pessoas. Uhum. Daí comecei a assumir uma consultoria. Eu fui para uma outra cidade trazer resultado de processo e gestão para dentro do hospital. Consegui aumento de receita em escala. Falei, será que eu não consigo trazer essa experiência que eu tenho para dentro da vida de um CNPJ, de pessoa única? E daí fui aplicando para colegas e foi dando certo. Fui dando resultado. Daí eu falei assim, cara, antes de aplicar em colega, eu apliquei comigo. Uhum. Montei meu consultório, fiz uma clínica, transformei meu consultório em um consultório particular, fui subindo o ticket. Eu falei, cara, tudo é uma estratégia. Sim. E eu vejo muita gente vendendo sucesso. Eu falei, eu não quero vender sucesso. Eu vivi e vivo o que eu estou falando para as pessoas de como fazer. Uhum. Então eu consigo criar um movimento, arrastar pessoas e transformar a vida de pessoas. Por quê? Porque eu faço isso no meu dia a dia. Mas concorda que isso é um propósito. Muito. E isso eu acho legal, porque da mesma forma, às vezes, tu faz isso tu faz porque é teu, é intrínseco teu, tu quer, isso é o teu propósito. Por quê? Porque às vezes tu ganharia mais exercendo a medicina em um nível que tu tá hoje, tu ganharia, quem sabe, mais aqui, mas não, o teu propósito é ajudar a estender a mão para essas outras A gente estava pessoas. conversando ontem, às vezes não faz sentido eu parar o meu consultório por remuneração para sentar com um colega para explicar para ele algumas estratégias de como ele fazer, porque por dinheiro eu ficaria atendendo. Sim. Entende? Então, assim, essa é a ideia. Quanto vale 15 anos de experiência para te condensar isso em alguma jornada de algumas semanas? Entendeu? Ou microencontros, ou encontros casuais, que é onde eu consigo te encurtar, te transportar uma estratégia macro, micro, pessoal, e como você... Poxa, enfim, eu não consigo imaginar o quanto eu pagaria para ter esse acesso há 15 anos atrás. Maravilhoso. A quantidade de economia de tempo ou de desvios de rota que eu teria economizado. Dizem que a vida é um eterno aprendizado. Essa minha faculdade foi muito cara. Eu estou te falando ela muito barata, estou te trazendo ela de baixo custo. Sim. Entendeu? E com uma performance que não existe. Né? Por quê? Porque eu não estou falando se você aplica que dá certo. Por quê? Porque eu apliquei. Uhum. Não faz isso, porque nesse mercado provavelmente não vai dar certo. Por quê? Porque a gente tem ferramentas de mensuração, temos processo e a gente já analisou vendo que dá certo. Ou se não, testa, avalia rápido e corrige. Essa é a ideia. Uhum. Muito bom. E dentro desse teu cuidado que tu tem, por exemplo, com as formações, você entra numa clínica, por exemplo, uma clínica médica, ou você vai fazer a mentoria para médicos, tu trabalha pilar de gestão, vendas, marketing, processos. Existe algum foco maior em um ou em outro? É uma construção linear? Primeiro pilar que eu acho que eu julgo ser o mais importante assim para você abrir a mente é a mentalidade. Uhum. Você chegou aqui, você está incomodado. Então você precisa ouvir algumas coisas. Né? Daí a gente vem sobre estratégia, assim, matrizes estratégicas mesmo. A gente passar o teu negócio ou a tua ideia dentro de uma matriz estratégica, modelagem de negócio, que é extremamente importante. Você precisa saber aonde você está inserido nessa fila. Às vezes você quer montar sonho. Sonho é um risco. Sonho não tem preço. Né? E daí a gente vem com estratégias de captação, de posicionamento, aonde que eu quero me inserir. Às vezes todo mundo quando fala de posicionamento pensa que é alto ticket. Por quê? Você tem um ticket ali bem interessante, que é um ticket baixo, mas porém muito melhor do que vive na regularidade. É como se tu vendesse algo mais em conta, tu não precisasse se comunicar com as pessoas. É. Então, assim, eu consigo trazer resultado, vislumbrar resultado, sempre com alto ticket? Não. Lucro não tem nada a ver com faturamento. Tem grandes empresas que faturam muito, mas gastam 2 vezes mais. Sim. Porque você tem um grau de esforço para manter aquele cliente perto e sacrifica teu lucro. Só que você só consegue ver receita.
esquece de ver lucro. Às vezes um baixo custo, menor investimento, menor necessidade de geração de experiência, logo você acaba tendo mais lucro. Então, é importante a gente começar com conceitos assim. Será que faturamento é igual a lucro? Fatura 100 mil, mas gasta 80? Às vezes o cara fatura 30, gasta 10. Tem o mesmo lucro. Mesmo lucro. Grau de esforço menor. Teve uma pessoa que estava do teu lado ali, que ele matou um produto dentro da empresa dele. Ele é cliente nosso, já parceiro, e ele é fãzaço nosso. A gente tem uma relação maravilhosa. E ele tirou esse produto de dentro da empresa dele. Era R$500 mil de faturamento. Tu pensa o tamanho da maturidade de gestão de uma pessoa dessa para falar assim, ó, esse produto aqui não vale mais a pena vender. R$500 mil a menos na tua receita. De um mês pro outro, assim. Foi uma escada, obviamente, mas supomos que fosse... Porque o que a gente vê é, matamos o produto, não faturaremos mais. Né? Então, existem essas métricas de vaidade. Eu vejo que tem empresas que utilizam de estratégias como essa. Não, vou sacrificar o meu lucro para ganhar mercado, aumentar a estrutura gera posicionamento, e aí depois a gente se preocupa com isso. Que são, desde que seja pensado, tá tudo bem. Estratégias boi de piranha, aonde a gente baixa a nossa margem, mata um produto para vender outro, para trazer para a esteira. Vou sacrificar minha margem no Botox. Por quê? Porque é um produto que eu tenho um giro muito rápido. Legal, por quê? Porque eu quero este paciente dentro da minha clínica consumindo a minha experiência para mim vender algo mais caro para ele. Pode ser uma estratégia desde que seja pensada. Tudo tem que ser pensado. Eu falo assim, aprenda com negócios que já existem. Assim, um baita exemplo é supermercado. Sim. Os produtos de necessidade básica, eles estão lá porque você vai atrás dele. Mas até chegar nele, você passa por uma penca de produtos que você nem tem noção que você está precisando. Sim. Mas vai com fome para você ver. Vai com criança, para você ver se você vai acabar gastando algo com alta margem de lucro e que você não é um item de necessidade básica. Sim. É importante a gente aprender com os outros. A estratégia que eu falo da boi de piranha, que eu acabei de comentar, uma das mais clássicas que eu vejo é a do mercado. Que tu vai lá e tu vê banana a 39 centavos o quilo, eles matam a margem desse produto, tu vai no mercado, geralmente, final do dia tu tá com o quê? Com fome. Até chegar lá no final do mercado, porque eles colocam as bananas lá do outro lado, no final do mercado, tu já encheu o teu carrinho, tu já tá cheio de coisa, e aquele custo daquela banana que saiu praticamente como um prejuízo para eles é o custo de aquisição daquele cliente. É isso mesmo. Entende? Muito então, a gente vai se encaminhando para o final. Você tem que pegar o seu avião, senão vai ficar pro Joinville a gente ainda. Falando o dia inteiro, daí a minha mulher me mata, né? Ele gravou quantos cursos? Foram praticamente mais de 30 aulas, né? Mais de 30 aulas. Uau! Eu acho isso legal porque como é mais fácil quando tu sai da caixa, vem para um ambiente todo diferente, com foco em produzir. A gente emendou aqui, o Lucas foi maravilhoso aqui, a gente voou, foi muito bacana. Muito bem, acredito que tenha muitas coisas para a gente falar, para conseguir estender a mão para o mundo da saúde, que é um mundo que vai ainda, acho, passar por alguns apertos, principalmente por conta das tecnologias que estão vindo também. Eu acredito que tudo que é causa e efeito, a tecnologia vai substituir com uma facilidade muito maior. Então, se tu é um médico meio causa e efeito, se tu é um psicólogo causa e efeito, se tu é qualquer coisa causa e efeito, tu vai alguma hora ser mordido ou cutucado por uma tecnologia que vai estar na tua cola, né? Então, a gente tem que... Acho que os propósitos, tanto porque acho que isso que houve a sinergia entre o Universo Apo e Rizieri, porque a gente tem propósitos muito parecidos em querer estender a mão, né? Para levar um pouquinho mais o nível de consciência do público que a gente quer atingir. Eu acho que uma coisa que me movimenta, e eu acho que o colega que estiver assistindo precisa parar e olhar assim, olha bem para onde você está, avalia teu resultado. Foi você que te trouxe até aqui. E isso é em tudo na tua vida.
resultados financeiros, familiares, físicos, saúde. Você é o reflexo das escolhas que você fez. Quando você acha que não fez, a tua falta de decisão foi a decisão. E o mundo escolhe por você e ele não vai ser tão complacente contigo. Então é importante você ter essa clareza de ser o protagonista, no mínimo, da tua vida. Você ser responsável pelas tuas escolhas, decisões. E é pouca coisa, são poucas coisas que você consegue ter domínio. As tuas decisões é uma delas. Muito bom. Ficamos aqui com mais um Upcast, com essa pessoa maravilhosa. Curte, compartilha, toca o sininho. Eu não sei onde vai estar esse vídeo, mas em algum lugar vai estar e você pode compartilhar com as pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, que precisam desse tipo de luz na vida delas, para entender que estou plenamente inconsciente que existe um problema na minha vida. E agora eu sei que existe um problema e isso já é um baita passo, porque a partir daqui a gente consegue buscar algum tipo de mudança, evolução e ser um ser melhor, o que eu acho que esse, no final das contas, é um ciclo eterno, né, de erro e acerto, e vai ser assim do início ao fim, e o que a gente pode levar daqui é conhecimento, consciência e sermos boas pessoas. No final, seja do bem. É isso aí. Valeu. Ajude, gente. Um abraço, até a próxima. Abraço.